Fala pessoal, hoje eu vou comentar sobre o resultado do segundo trimestre do Banco Inter. Mas antes de começar, dá um like no vídeo, se inscreva no canal e aqui tem o link do meu Instagram. Eu falo todo dia sobre o que está acontecendo no mercado, então me siga lá também. E vamos lá, Banco Inter reportou hoje o resultado do segundo trimestre de 2019, né? E vamos analisar esse resultado. Mas vamos lá, né? Tem duas formas de olhar o resultado do Banco Inter, né? Uma da forma tradicional, pelas métricas DRE, lucro, receita, onde estão os principais pontos, e a outra pelo viés de um fundo de Venture Capital, né? Que são os fundos que investem em empresas tecnológicas. No caso, o SoftBank está investindo no Banco Inter. Então vamos começar a falar quais são as principais métricas que a gente tem que olhar nesse resultado. Se a gente pegar o número de contas digitais no segundo trimestre, ultrapassou os 2,5 milhões de contas. Então, conseguiu crescer fortemente, né? No primeiro trimestre, o número estava próximo a 1,9 milhão, então teve um crescimento de 31%. Se a gente pegar segundo trimestre de 2018, o número de contas digitais no Banco Inter era de 740 mil. Então, de lá para cá, né, o crescimento foi de 242%. Então, o Banco Inter está conseguindo abrir contas de uma forma exponencial e, dado o viés, né, dado a nossa visão aqui, analisando do lado de um Venture Capital, isso é muito bom, é positivo, está conseguindo crescer. A outra métrica a se observar, né, é o CAC. O que é o CAC? É o custo de aquisição. É quanto o banco gasta para conseguir adquirir um novo cliente, um novo usuário da conta digital deles. Então a gente viu o número no segundo trimestre, aí caiu um pouquinho, o número foi de R$ 19,50, ou seja, é esse o valor que o Banco Inter gasta, né, fazendo campanhas para trazer um novo cliente, né, para fazer a pessoa baixar o app, se cadastrar e ter uma conta dentro do Inter. Esse número era acima de R$ 20, então foi uma queda aí de 3,6%. Então esses são os dois principais números, né, que um fundo de Venture Capital vai olhar e dessa forma, né, ele está conseguindo crescer exponencialmente e está reduzindo o custo de aquisição. Então, positivo. Só lembrando que muita gente perguntou, né, um fundo de Venture Capital tem um viés totalmente diferente de um investidor tradicional. Por exemplo, né, um fundo que tem 100 milhões de reais, ele vai investir em 50 empresas. Vai investir, na média, 2 milhões de reais em cada empresa. E qual a metodologia, o que ele espera desses 50 investimentos? Que pelo menos um dê certo, ou seja, um dê certo e recupere os 100 milhões do fundo todo. Então essa é a metodologia. Os outros 49 podem quebrar, podem virar zero, e um tem que dar certo para para poder pagar a conta toda. Então a metodologia de fundos de Venture Capital é diferente da metodologia do investidor tradicional. Por isso que eu falo, chama muita atenção, né? Existem alguns casos como esse, é um risco diferente do de bolsa, que é muito maior e que as pessoas não falam, né? Porque a gente está vendo métricas de crescimento muito altas, entretanto, rentabilizam ou não? Essa é a questão que a gente vai entrar agora pelo viés do investidor tradicional. E vamos lá, o Banco Inter reportou um lucro de 32,9 milhões de reais no segundo trimestre, um crescimento de 90,9% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Isso é bom, isso é ruim? Vamos quebrar isso aí, né? Receita, né, com intermediação financeira, que é a principal linha de receita de um banco e do Banco Inter também, né, que é a captação ali com spread bancário, como é que ele está fazendo com os empréstimos. Então, se a gente pegar isso, ultrapassou, né, os 200 milhões, chegou a 205 milhões de receita, um crescimento de 20%, e aí eu chamo a atenção, né, principalmente na linha de receita com crédito imobiliário, que cresceu fortemente, cresceu mais do que 40%. Então, isso está crescendo, o imobiliário foi bom ali, é positivo. Do lado das despesas, né, a gente viu as despesas crescerem 29%, né, as despesas com intermediação financeira, então as despesas crescendo também fortemente. E as receitas com serviços bancários, né, que são muito importantes, eu acho que é aí que a gente vê se esses clientes estão rentabilizando, né, se esse crescimento aí gigantesco está rentabilizando ou não. Então esse crescimento foi de 14% em relação ao ano passado, deu uma receita de acima de 27 milhões. E vamos lá, né? Banco Inter tinha no ano passado, né, como clientes, pouco mais de 700 mil clientes. Hoje ele está com mais de 2,5 milhões, ou seja, a gente teve um crescimento aí forte na base, 1,8 milhão novos clientes.
E qual que foi a receita gerada, né? Qual que foi a variação da receita de serviços? 12 milhões a mais de um período para o outro. Ou seja, quando a gente faz a conta, né, quanto esses 1 milhão e 800 mil clientes a mais geraram de receita, foram 12 milhões. Se a gente ajustar ele por usuário, né, por correntista, a gente vê que esses caras geraram uma receita abaixo de R$ 7 no trimestre, ou seja, é bem pouco, né? O que eu comentei no outro vídeo, que eu falo tudo sobre o case do Banco Inter. Um banco tradicional aí gera 700, 800 reais por ano. Esse cara aí, se a gente colocar uma métrica aí de 7 vezes 4 trimestres, não está dando 30 reais. Então, é um cara que na margem está dando muito pouco resultado para o banco, tá? Então, é uma coisa que me acende a luz vermelha e que é um case, eu estou olhando pelo case clássico aqui, né, de um analista pelas métricas de receita, lucro, rentabilidade. Então, para mim, aí começa a não fazer sentido. Bom, e quando a gente chega lá no final do resultado, para ver, de fato, o resultado operacional, no segundo trimestre desse ano, o resultado operacional do Banco Inter foi de 5,8 milhões de reais. É uma queda de 79% em relação ao ano passado. Então, é uma queda fortíssima em função de aumento de despesas, né? E o crescimento das receitas não estão sendo tão forte para compensar o aumento dos custos. Então, ou seja, o resultado operacional caiu muito, entretanto, ela teve uma receita de 40 milhões não recorrente, vindo de uma operação do Inter Corretora com o IS, que gerou esse não recorrente. Então, é algo não recorrente. Por isso que ela teve esse lucro de 32,9 milhões. Mas o resultado operacional do banco caiu 80% em relação ao segundo trimestre do ano passado, né? Então, a minha análise em relação a, de fato, o business em si, já é conhecida, né? O banco não rentabiliza, não consegue rentabilizar, e minha visão é que não vai conseguir rentabilizar nos próximos trimestres e anos. Vai ter uma dificuldade porque está crescendo muito em cima de volume e não sobre cliente que de fato dá rentabilidade. Mas dentro do contexto que a gente está inserido, né, qual é o contexto? É uma empresa de Venture Capital. Quem está lá é o SoftBank. E o que ela precisa? De dinheiro e crescimento. Dentro desse cenário, ela vai continuar subindo. A minha visão é que o papel continue subindo em função dessas métricas, que o mercado vai olhar muito mais para as métricas de crescimento do que de rentabilidade, e o próprio investidor por trás, né, é um investidor que olha só para isso. Então, tem dinheiro e vai continuar crescendo em número de clientes, com CAC baixo, sem rentabilizar. Eu não tenho nas minhas recomendações, nas minhas estratégias, né? Mas eu não vejo como negativo o papel vai continuar subindo sim. Bom, pessoal, é isso. Quem não deu um like, dá um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.